Olá família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série História da Criação. Hoje, vamos falar sobre o Egito e suas raízes. Fique conosco e descubra o que aconteceu no Egito Antigo. Saudações! Eu sou Mira. É uma honra fazer essa transmissão. Aqui está, amados, uma grande parte da sua história. Uma grande raiz da sua existência nesse planeta. Quanta sabedoria! Quantas escolas iluminadas de mistérios e de alta magia migraram da Atlântida para o Egito? Quantos lemurianos também deixaram a sua herança no Egito? Quando os grandes continentes afundaram, quando a Lemúria e a Atlântida foram para as profundezas dos oceanos, muitos de vocês que viviam naquela época, especialmente na Atlântida, migraram para o Egito. Muitos sábios, magos e mestres. Muitos incontáveis migraram ao Egito para tentar continuar suas trajetórias, levando ao Egito uma continuação dourada dos velhos continentes submersos. A sagrada chama branca da ascensão dos grandes mestres como Serapis Bey foi transportada do templo sagrado da ascensão da Atlântida para o Egito, levada na própria palma da mão por este querido representante e sustentador desta força na fisicalidade. Ali, na Atlântida, estava encarnado Serapis, e nos últimos momentos da Atlântida, ele subiu em um barco segurando a chama com suas mãos e a levou até o Egito. Meus queridos, vocês sabem, em Luxor está o grande centro ascensional do Egito. O grande sacerdote do Templo da Ascensão na Atlântida, já submersa, ancorava no Egito, em Luxor. O rio Nilo conhece a sua chegada no Egito, pois este rio foi o seu guia até Luxor. Há mais de 12.000 anos esses acontecimentos se desenrolaram. Eu também, Astar, estive entre vocês, queridos, encarnado há muito mais tempo, cerca de 25.000 anos atrás. Antes da chama da ascensão chegar ao Egito, antes do afundamento da Atlântida e antes mesmo do afundamento da Lemúria, eu também estive aí. No Egito, me chamam por Osíris, na companhia da minha querida Ísis. Ísis auxiliou e ancorou grandes forças da sagrada deusa universal para o planeta. Por 1000 anos, uma raça galáctica, parentes energéticos dos sirianos e pleiadianos, semearam o Egito. Por 1000 anos, eles colaboraram geneticamente com a civilização egípcia. São os Ators. Os Ators deixaram sua colaboração imensa ao Egito. Eles semearam povos que são conhecidos como os antigos egípcios. Existem templos no Egito dedicados à força dos Ators. Eles ensinaram sobre a sabedoria, amor e respeito entre as raças. Trouxeram canções para curas e construíram ambientes sagrados. São a base do Egito. Sustentaram o sagrado feminino. Eles encarnaram também entre os egípcios, assim como os pleiadianos entre os lemurianos e atlantes. A história da semeadura dos Ators com o Egito é semelhante à dos pleiadianos com a Lemúria e a Atlântida. Os Ators são, literalmente, a semente sagrada da biologia egípcia. Deram ensinamentos sagrados para as escadas que levariam ao céu, inspiraram e construíram sagrados templos de luz. Foram mais de 3.000 anos de ensinamentos. 1000 deles de semeadura. Vocês estão aí também. Vocês estão inseridos neste meio, e isso faz parte da história de vocês, pois vocês também viveram isso. Seu DNA é complexo, único, diferenciado em todo o cosmos, meus queridos. Vocês são diferentes, e isso não é dito para que se sintam melhores do que os outros de outros sistemas, mas simplesmente para que saibam das suas responsabilidades nesse sistema. Para finalizar este ponto, vocês têm Ísis, minha alma gêmea, como uma grande representante dos Ators, e claro, vocês, em sua essência, nas suas raízes, também representam essas forças. Quanta sabedoria foi espalhada pelo Velho Egito, meus amados! Nessa época, a geografia do local era diferente. As esfinges, as pirâmides eram lindas, coloridas, rodeadas de água, muita grama e esplendor. Não que não tenham sua beleza e história energética impressa nos monumentos, mas tudo era diferente milênios atrás. Os velhos pilares existentes ali eram perfumados pelas lindas flores às suas voltas. Muita agricultura e ar puro. Quando as pirâmides foram construídas, montanhas verdejantes lindas, com muita água e abundância viva de vida eram a paisagem do local. Vocês já viram isso em seus sonhos, em suas meditações, eu sei.
Aí também tiveram um grande ser que já encanou muitas vezes entre vocês, Tutacamo, encarnação daquele outrora conhecido como Francisco de Assis. São o mesmo ser. Vocês já ouviram isso antes. Vocês tiveram Abraão, Moisés, José. Tantos. Tiveram Amenófis, o faraó da paz, da prosperidade e do esplendor artístico. Vocês tiveram Akenaton e Nefertiti, a expressão da unidade, amor, brilho e sabedoria. Vocês tiveram as forças dos Ramsés, de Amon-Ra, dos grandes sacerdotes, reis e místicos de tantas e tantas eras que os livros do mundo não seriam suficientes para o tamanho desta história. O Egito foi, por muitas eras, a sustentação das escolas de mistérios após o afundamento Atlante, como já disse. Há muitos poderes místicos que, simplesmente, quando se conectam com essas forças, vocês são rapidamente transportados para lá. Quantas entradas sagradas para reinos internos! Entradas para a terra interna nas pirâmides, por detrás das orelhas das esfinges, nas areias dos desertos, escondidas pelas miragens propositalmente feitas para impedir que sejam acessadas por intenções não amorosas. Quanto mistério, sabedoria e energia neste ponto da sua história! O Egito também é a âncora das poderosas forças dos comandos positivos de Órion. Observem que as 3 grandes pirâmides do Egito são alinhadas com as 3 estrelas do cinturão de Órion, que são chamadas popularmente de 3 Marias. As pirâmides do Egito e tantas outras pirâmides são captadoras de energias específicas. São usinas de energias, são templos sagrados que foram usados e ainda são, de certa forma, para manipularem grandes energias. O Vril está ali. Como acham que as pirâmides foram construídas? Como acham que aquelas pedras foram erguidas? Meus queridos, foram erguidas como plumas ao vento, através da força Vril. Uma criança conseguia erguê-las. Vocês sabem disso, porque estavam lá. Kelps, Kephren e Miquerinos sincronizadas diretamente com o sistema estelar de Órion, regulando os padrões e frequências energéticas ali. As 3 pirâmides estão perfeitamente alinhadas com o cinturão. Os felinos de Sirius A e B estão muito presentes nesse lugar. Além dos atores, há várias civilizações do ambiente Sirius presentes que colaboraram com todo o desenvolvimento do Egito. Aí vocês também têm o início do que é chamado de profecias maias. Estas têm suas raízes no Egito. Vocês também têm suas origens maias e eu falarei sobre isso também, em breve. Jesus, ele nasceria aí. Mas os planos mudaram, pois a sustentação necessária para a chegada dele no ambiente egípcio não foi ancorado o suficiente, naquele momento. Cleópatra, a rainha do Nilo, tinha a missão de preparar o ambiente para a chegada da força crística, Jesus. Mas vocês conhecem a história e sabem que isso não aconteceu. Houve ali alguns chamados desajustes que adiaram um pouco mais a vinda. É o bastante por agora, família. Eu voltarei para as partes finais dessa série. Voltarei para lhes falar sobre os maias, os sumérios e mais. Sintam a minha presença enquanto leem ou ouvem essa mensagem. Todos os mestres que venho citando estão com vocês. Nós todos estamos juntos, porque tudo é um. Essas são as verdades. Seu irmão, Ashtar. Foi uma honra fazer essa transmissão. Gostamos de trazer mensagens de uma perspectiva diferente, simulando um contato direto, porém as mensagens são canalizações recentes e reais e a fonte da mensagem está na descrição. Se você quiser receber atualizações dos Arcturianos, dos Pleiadianos, do Comando Ashtar, de A Dama de Telos, da Federação Galáctica e da Aliança da Terra, se inscreva no canal e ative as notificações. Gratidão.